3. É a página 77. Página 77, capítulo 3. Vamos lá. Salvação posterior à fé do homem. A gente viu antes salvação anterior à fé. A gente viu a eleição, a resposta do homem. E agora a gente vê a salvação posterior à fé do homem. Aqui na página 77 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então a primeira coisa que eu quero falar acerca disso, eu vou falar sobre santificação. Então a primeira coisa que eu quero falar acerca de santificação é que existe, vamos dizer, uma santificação posicional, tá? E uma santificação progressiva, tá? Uma santificação posicional e uma santificação progressiva. Posicional em que sentido? No sentido de que você se torna santo, tá? Por causa dos méritos de Jesus Cristo. Então, existe uma situação em que, devido à imputação, tá? Então, imputar é como dei aquele exemplo na aula passada, quando você faz uma transferência bancária, tá? Você transferir um valor de você para outra pessoa. Pronto. Então, a imputação, vamos entender semelhantemente a isso. Então, Jesus vai imputar as obras dele, os méritos das obras dele, a você, tá? Então, quando ele realiza esse processo, que são ofícios do sacerdócio dele, sacerdócio esse conforme a ordem de Melquisedeque, como a gente falou. Então, quando Cristo, tendo ele realizado o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, tetelestai, estava consumado, né, como ele disse, tendo consumado a obra na cruz do Calvário, tendo adentrado, tá certo, a presença de Deus, carregando seu próprio sangue, não sangue de bodes e de ovelhas, né, mas seu próprio sangue, sangue do cordeiro imaculado, sem pecados, fazendo ele então a expiação, tá? Então a expiação é aquele processo por meio do qual aquele sangue vai ser aspergido, no caso lá do tabernáculo, do templo que havia, ele era aspergido, tá? Esse sangue que era aspergido na tampa do propiciatório, na tampa que ficava sobre a arca do concerto, onde tinha os dois querubins, fazendo aquela aspersão, era como que estivesse cobrindo, para que Deus, ao olhar para o povo, não visse o seu pecado, mas sim o sangue do sacrifício, o sangue da vítima, do sacrifício vicário, que era em substituição ao povo. Em vez do povo morrer pelo seu próprio pecado, o animal morria substitutivamente. Esse era o processo levítico, que se tornou obsoleto com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então não é mais o sangue dos animais, é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João Batista mesmo já havia falado, tá? Então ele adentra com o seu próprio sangue, ele faz essa expiação por nós, ele torna Deus propício a nós, tá? Através do seu próprio sangue. Agora o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, ok? Então, diante dessa situação na qual você ouviu a mensagem do Evangelho, você crê na pessoa bendita de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, esta obra que ele realizou na cruz do Calvário, e que é atemporal e que é suficiente para salvar até o mundo inteiro, se o mundo inteiro cresce nele como Salvador, só não salvando aqueles que não creem, porque Cristo disse: aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem já estão condenados, porque todos haviam pecado já e destituídos estão da glória de Deus, sendo salvos pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Aquele que rejeita o Salvador, Jesus Cristo, já está condenado, ok? Então temos essa situação na qual, quando você crê na obra de Cristo como Salvador, toda esta obra que ele realizou é válida para você, ela torna-se aplicada sobre a sua vida. Quando isto é válido para você, é aplicado sobre a sua vida, você tem uma santificação posicional, no sentido de que naquele momento em que você creu em Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador. Tá? Ele, a partir daquele momento, perdoou os seus pecados. Você foi reconciliado com Deus. Okay? Você foi adotado na família de Deus. Naquele momento. Naquele exato momento, você é santo diante de Deus. Não por sua causa, porque você não realizou nenhuma obra ainda. O ato de aceitar Jesus como Salvador não constitui obra. Daquele mesmo exemplo que eu dei do mendigo. O mendigo aceitar a marmita, ele não é uma obra que ele realizou para sanar a sua fome. Quem realizou a obra foi quem cozinhou, preparou, buscou e entregou a marmita. Ali realizaram a obra. O mendigo apenas tomou uma ação positiva em relação àquela oferta. Ele aceitou a oferta. Ele poderia rejeitar. Ele poderia receber, mas jogar fora. Ele recebeu e se alimentou, e sanou a sua fome. Tá? Então, a ação de aceitar Jesus como Salvador não constitui obra. Por isso que os calvinistas nos acusam falsamente. Nós não falamos em salvação pelas obras, porque falamos na necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Porque aceitar Jesus como Salvador não é obra. A obra foi realizada por Ele. É apenas uma ação positiva. A gente tomou uma ação no sentido de aceitar Jesus como nosso Salvador. E as suas obras são aplicadas a nós. Tendo sido aplicadas a nós, nós estamos agora santos diante de Deus, por causa dos méritos de Cristo. Por isso que naquele exato momento em que a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, e que reconheceu o pecador, tá? E abriu seu coração para que a palavra de Deus entrasse nele, se ele partir para a eternidade naquele momento, ele parte salvo, tá? Como esse é o exemplo maior, o exemplo mais importante. O ladrão arrependido na cruz, que não teve tempo de realizar qualquer tipo de obra, tá? Ele não teve tempo de se batizar, nem de entregar oferta, nem de pedir perdão para as pessoas que ele lesou, uma vez que ele estava ali por culpa dele, como ele mesmo reconhece, e ele e o colega dele estavam ali porque mereciam. Então eles fizeram não poucas coisas, né? Só que eles não tiveram tempo de buscar reconciliação com ninguém. E mesmo assim, devido ao ato de aceitar Jesus como seu Salvador e ser perdoado pela pessoa bendita de Cristo Jesus, tendo recebido a promessa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso o colocou posicionalmente santo diante de Deus, não pelos méritos dele, mas pelos méritos de Cristo, aplicados a ele. Então, por isso eu digo, existe uma santificação posicional, que é no ato que você aceitou Jesus como Salvador, você é santo diante de Deus, por causa da obra de Cristo. Agora, essa santificação posicional, ela deverá ser continuada, tá? Numa santificação progressiva. E a santificação progressiva é o que vai exigir muito de nós. Porque, trazendo a analogia daquilo que Paulo explica, que nos nossos meios, com a minha mente eu sirvo a Deus, Paulo diz em Romanos. Com a minha mente eu sirvo a Deus. Mas os meus membros habitam uma outra lei, que é contra a lei de Deus, tá? Também olhando para o que João diz nas suas cartas, acerca da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E são os meios pelos quais a carne se manifesta, o pecado na carne se manifesta. Então, com isso, nós temos aquela outra afirmação de Paulo, muito importante, que é apresentarmos como escravos de Cristo para a salvação, não emprestar nossos membros como veículos do pecado, sujeitar a nossa carne, né? E crucificar o nosso velho homem. Então, quando a gente olha para essas colocações de Paulo, nós vemos que exige um esforço, exige uma renúncia, né? Exige uma mortificação, um processo de cruz. Do jeito que Cristo fez o caminho até a crucificação, e da crucificação à ressurreição, e da ressurreição à glorificação, nós também passamos pelo mesmo caminho de Cristo Jesus. O caminho pelo qual nós vamos até a cruz também, porque nós temos que crucificar nosso velho homem. Nós seremos ressuscitados. Primeiro nós morremos com Cristo Jesus, nós mortificamos a nossa carne. Depois, do jeito que Jesus ressuscitou e ele as primícias, nós também ressuscitaremos. E do jeito que nós ressuscitaremos, nós seremos também glorificados, como Cristo foi glorificado.
Então nós temos todo esse processo chamado santificação progressiva, que é por meio do qual a gente vai progressivamente mortificando a carne. A gente vai negando a si mesmo, né? Como Cristo deixa muito claro. Essa palavra é um pouco pregada, né? Pode falar, quem fala? A ironia também que o homem diz que é melhor você entrar no céu com. Ah, meu Deus. Sem um braço, com um olho, né? Se o olho te escandaliza, é melhor você entrar no céu com um olho, você pode ir tudo no corpo pro inferno, né? Eu gosto de olhar para esse texto e pensar que é um texto que nos ensina a estabelecer prioridades, né? A gente começa a amadurecer na fé, a gente começa a entender que a gente não pode ter tudo que a gente quer, né? Então, mesmo que a gente queira um monte de coisa, e nem na hora que a gente quer também, né? Exatamente, nem na hora que a gente quer. Então, muitas das vezes você tem que decidir o que você quer. Que nem o pastor, eu gostei muito que ele falou assim. Uma pessoa chegou para ele e falou: pastor, mas não pode fumar, não pode beber. Ele falou: não, pode. Pode fumar, pode beber, pode se prostituir, pode usar droga, pode xingar, pode bater nas pessoas na rua, pode fazer. Pode. Ah, mas eu vou para o céu. Você quer fazer tudo isso e quer ir para o céu também? Ele falou: não, você pode fazer tudo isso, mas você vai para o inferno. Então você tem que escolher. Você quer ir para o céu? Ah, você quer ir para o céu, meu irmão? Então, ó, quando Cristo falou: se o teu olho te escandaliza, arranca. Se o teu pé te escandaliza, corte. É melhor você entrar no céu faltando um olho, caolho. É melhor entrar no céu caolho, maneta e mancando, do que você perfeitinho, bonitinho, limpinho, cheirosinho e ir para o inferno. Pegando um boi Lá nos quintos dos infernos. Então, temos que entender quais são as prioridades, né? Quais são as nossas prioridades. Então, a palavra que eu, inclusive, ia falar, quando Cristo disse assim: quem quiser vir após mim, olha como é interessante essa colocação. Porque, mesmo ele sendo rei dos reis e seus senhores, ele não foi impositivo nessa forma de se colocar, tá? Ele disse: quem quiser vir após mim, porque é uma escolha sua, diferentemente do que afirma o calvinismo, é uma escolha sua, né? Não foi um decreto secreto divino supralapsariano, ou seja, aquilo que eu ia falar para você, supralapsariano ou infralapsariano. O que é esse lapso? Lapso é a queda no pecado lá com Adão e Eva. Supralapso, antes do lapso. Infralapso, depois do lapso, depois da queda. Antes da queda, depois da queda. Antes da queda, Deus determinou na eternidade quem ia ser salvo e quem ia ser condenado. Alguns calvinistas fazem essa afirmação. Outros calvinistas mais moderados dizem: não foi supralapsariano, foi infralapsariano. Depois da queda, Deus determinou que alguns seriam salvos. E os outros que iam ser condenados? Não, Deus deixou eles se virar. Deus determinou que alguns seriam salvos. Então eles têm essa discussão lá dentro do calvinismo. Mas na verdade, nenhum dos dois lados prevalece. O que prevalece é a Sagrada Escritura, que diz que o homem tem a escolha, que a escolha está diante dele, tá? E que a oportunidade foi concedida de ser salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Agora, o que acontece? Para que você possa permanecer dentro daqueles que foram eleitos como salvos, porque todos que foram eleitos em alguém. É interessante que a eleição, o texto que fala da eleição, fala eleição em Cristo, tá? Então, esta eleição não é eleição de fulano, ciclano, beltrano, tal, você, ele, aquele, não. É a eleição numa pessoa, a eleição em Cristo. Ou seja, quem é que foi predestinado desde a eternidade para morar no céu? Quem está em Cristo. Os eleitos em Cristo. O foco ali não são os indivíduos, o foco ali é em Cristo. Tá? Aquele em quem todos são salvos. Então, quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, é salvo. Salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ok? Agora, o que acontece? Para permanecer em Cristo, são necessários certos sacrifícios. E aí é onde você encontra a palavra de Cristo: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E outra que você mencionou, acerca daqueles que necessitarão
até passar pelo processo de amputação. Claro que Jesus estava usando sim uma metáfora, né? Se teu olho te escandaliza, corta, é melhor arranca, é melhor que entre no céu, faltando um olho, que os dois para o inferno. O que ele está estabelecendo ali? Prioridades. Quais são suas prioridades? A sua prioridade é viver tudo que você quer viver nessa terra? É você gozar e aproveitar e ter todos os privilégios, benefícios e prazeres, ter tudo dessa vida? Esse é o privilégio? Então, vai, faça o que você quiser fazer. Você tem livre-arbítrio para isso. Só que acontece, você priorizou essa vida antes de ver o teu tesouro, é isso no teu coração. Então, se você priorizou esse mundo, e esse mundo que jaz no maligno, o que você acha que vai acontecer com a sua alma? Como ele disse, se a sua prioridade é o mundo celestial, é a morada de Deus, é o reino de Deus, então necessariamente você vai ter que amputar alguns membros que podem ser veículo para o pecado. Tá? Aí é uma palavra que fala particularmente com a santificação progressiva. Por quê? Cada um sabe aonde o seu sapato aperta. Por isso que ele diz: olho, mão, pés. Porque isso aí vai ser uma metáfora para diversos tipos de ações humanas que podem ser nocivas, que podem ser prejudiciais. A carnalidade no olhar, tá? A lascívia no olhar, que leva a pessoa a buscar sempre a sexualidade em todo lugar onde ela olha, e torna ela uma pessoa carnal, uma pessoa obscena. Obviamente que os olhos dela estão levando à condenação, e ela vai necessitar amputar, ela vai necessitar se resguardar disso, para que ela não seja levada à condenação. Ou são as ações dela, ela vai precisar amputar a sua mão. Ou são as decisões que ela toma, os lugares onde ela vai, ela precisará amputar o seu pé. Então ela viverá uma vida aqui com menos qualidade. Você não concorda comigo? Que uma pessoa que tem um olho a menos tem menos qualidade de vida do que um que tem os dois? Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, você não vai ter a mesma qualidade de vida do que muitas pessoas que estão ao seu lado. Então, curtindo, vivendo, aproveitando, fazendo, pintando e bordando, porque eles estão vivendo a carne, estão dando lugar à carne. Como você está buscando as moradas celestiais, a sua passagem por essa vida vai ser a passagem de limitações, de autolimitação. Muitas coisas que pessoas vão poder fazer, você não vai poder fazer. Muitas coisas que pessoas, muitos lugares onde pessoas vão, você não vai poder ir. Muitos lugares onde as pessoas vão permanecer, você vai ter que sair. Por quê? Porque todas as coisas é ilícito, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Convém o quê? É o padrão de vida que eu adotei. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, tem coisas que são intoleráveis para Cristo. Certos ambientes, certas conversas. Então temos aí uma santificação progressiva, na qual você necessitará tomar algumas decisões em prol de sua santificação. Santificação, a obra de Deus no homem, que ele coloca aqui, ó. Em geral, santidade quer dizer separação. O termo santo, né? Kadosh do hebraico, tá? Então, santo quer dizer separação. A pessoa, é interessante a explicação que ele faz aqui, porque muitas pessoas ainda trazem o conceito de que santo, a palavra santo, ele está relacionado ao ídolo, tá? Alguém que tem um tipo de vida excêntrica, diferente dos outros, que vive isolado em algum lugar, tal, ou que tem uma aura em torno dela. Não. Santo é separado. Santo é exclusivo. Santo é alguém que é propriedade exclusiva. Então, ele é santo por quê? Porque ele pertence a Deus. Ele é propriedade exclusiva de Deus, tá? Então, o nome de Deus está sobre ele. Então, ele é santo, ele é separado porque ele é pertencente a Deus, ele pertence a Deus. Então, temos aí o que nós estamos buscando biblicamente falando sobre santo. Então, quando a Bíblia Sagrada fala dos santos e das santas, homens e mulheres de Deus, muitas das vezes você olha para os tais santos
e você consegue encontrar problemas neles. Você consegue encontrar defeitos, falhas. E quando você os encontra, você pensa, nossa, mas contradição, não diz que eles são santos? Como é que eles têm defeitos? Porque você está adotando um conceito equivocado de santos e santas. Quem é perfeito é Deus, que está no estado de glorificação. Nós vamos chegar no estado de glorificação, mas nós já somos santos. Por quê? Porque nós somos santificados pelo sangue de Cristo Jesus derramado sobre nós. Nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, tá? Então a gente é santo porque a gente pertence a Deus, porque fomos adotados em Cristo Jesus. Então a gente é santo nesse sentido, de sermos família de Deus, de sermos templo de Deus, de sermos pertencentes a Deus. É nesse sentido que somos santos, mas também estamos no processo de santificação, no processo progressivo de santificação. Ok? Então, nesse sentido aí. E aí, passando adiante aqui, ó, página 80, diz, ó, mortificação do velho homem, que foi o que eu conversei com vocês aqui já. Na página 81, ele vai dar alguns termos aqui usados por Paulo, muito bom. Ele fala de despiste do velho homem, olha que coisa, que linguagem, né? Paulo era muito sábio, assim, no sentido de que ele era o instrumento nas mãos de Deus, né? Então o Espírito Santo de Deus é extraordinário na forma como usou Paulo para trazer esses termos, porque é como você exemplificar isso como se você estivesse tirando uma roupa suja, né? Então, quando Cristo traz aquela parábola das bodas, isso fica muito claro, que as pessoas vão para as bodas e conforme a tradição da época, as pessoas que tinham muitas posses forneciam roupas, porque muitas vezes as pessoas vinham de lugares longínquos e assim, a estrada difícil, empoeirada, e ali ele fornecia então uma roupa de festa, para que todos estivessem adequadamente trajados no ambiente de festa que ele estava promovendo, as bodas, né? Festa de casamento. E aí, quando esse Senhor ele anda pela festa, ele verifica que todos estão devidamente trajados, menos um. E aí ele pergunta para esse tal amigo, né? Onde estão as roupas novas, né? Como entraste aqui? Ou seja, como é que você entrou aqui trajado dessa maneira? Com vestes sujas, inadequadas para esse ambiente. E aí a pessoa emudece, não tem argumento, não tem resposta, porque ele foi fornecido novas roupas, mas ele não as quis, ele quis permanecer com as suas roupas sujas. E aí é ordenado que amarrai de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Aí olha que Jesus disse, onde haverá choro e ranger de dentes. Então ele não estava falando só de uma festa, ele estava falando de uma realidade espiritual. E aquele resultado não foi só a expulsão de um determinado lugar, mas sim o lançamento do inferno, né? Onde haverá choro e ranger de dentes, onde o povo nunca se apaga e o bicho nunca dorme. Devido ao quê? Ao fato de estar com vestes sujas e inadequadas. E Paulo coloca essas vestes sujas e inadequadas como uma característica do velho homem. Então a pessoa tem que estar constantemente fazendo uma autoanálise para saber o que restou do velho homem dentro dela, o que restou da velha natureza, a velha natureza não transformada por Cristo Jesus dentro dela, para que ele se dispa dela, né? Para que ele venha se desvestir dela, abandoná-la, como Paulo coloca em Colossenses 3:9, despista do velho homem, vestir-se do novo homem, é a outra linguagem que ele usa, e revestir-os como santos. Então você tem se despir do velho homem, se vestir do novo homem e ser revestido agora como santos, porque as vestes adequadas e o revestimento que o Espírito Santo nos concede, o revestimento de poder que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus. Vivificação do novo homem, a página 83. Vivificação do novo homem, olha só. O resultado desse procedimento resulta no surgimento do homem vivificado em Cristo, conforme os textos bíblicos informam: andar na luz, 1 de João 1,7, guardar os mandamentos de Deus, 1 de João 2,3, agradar a Deus, 1 de Tessalonicenses 4,1, viver de modo digno do Senhor, Colossenses 1,10, ter os corações confirmados em santidade,
na presença de nosso Deus. 1 de Tessalonicenses 3:13. E está aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 de Coríntios 7:1. Dentre outras virtudes, o homem vivificado é moral, mas não é perfeito. Porém, tem a capacidade intelectual de criar suas paixões a partir da nova forma de viver, Efésios 4:23, e pensar, Romanos 12:2. E essas habilitações foram conferidas pelo Espírito Santo, no sentido de que nós estávamos mortos para tudo aquilo que é agradável a Deus. Aquilo que é agradável a Deus na atualidade não nos importava. Nós nem imaginávamos, nem pensávamos, nem nos preocupávamos com isso. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a condição, mortos. Então você tem uma pessoa morta, você se aproxima dela, você chuta ela, você belisca, você toma a carteira dela, o relógio, sei lá, você cospe nela, você faz qualquer coisa, ela não tem reação. Ela está morta. Ela está morta para você, ela não reage com você, ela não interage com você. E aí Paulo coloca as coisas nesse termo. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vocês não tinham nenhum tipo de interação com Deus. Então a presença do Espírito é uma revivificação, tá? E essa revivificação torna-nos vivos. Uma vez que nos torna vivos, nos torna também sensíveis. Então essa é a questão. A gente olha às vezes certas pessoas por aí, infelizmente a gente se encontra com algumas pessoas dessas. Pessoas que você percebe que não têm sensibilidade, espiritualmente falando, que cometem reiteradamente alguns erros, e muitas das vezes toda a preocupação dela é porque ela foi pega, toda a preocupação dela é porque ela passou vergonha, é porque ela foi exposta em público, né, diante da igreja, diante de alguns irmãos que trataram do caso, mas ela não apresenta aquela sensibilidade no sentido de se preocupar com o seu relacionamento com Deus e como isso afetou a sua comunhão com Deus e como isso afetou o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque se você for ver bem, ela não está revivificada, ela não é viva espiritualmente falando, ela não reage espiritualmente falando, ela é inerte, ela é morta, tá? Então muitas das vezes a gente luta por essas pessoas, que a gente deve fazer isso mesmo, a gente luta por elas, conversa, apresenta os textos, ensina, né, incentiva, mas enquanto a pessoa de si mesma, tá, enquanto o seu íntimo, ela não abrir o coração para uma autêntica salvação, para ser transformada numa nova criatura e para ser revivificada, ela não vai ter essa sensibilidade espiritual que torna a pessoa autônoma. Por quê? Uma pessoa que está viva e é inteligente, ela busca autonomia. Ela busca se virar por si mesma, tá? Cuidar da sua vida, da sua higiene, conquistar suas coisas, ter a sua história, construir sua vida. Por quê? Porque ela está viva. Ela quer buscar cada vez coisas melhores. Então você olha na vida espiritual de algumas pessoas, você percebe que ela não está viva. Por quê? Ela está estagnada. Ela está estagnada, ela está satisfeita com qualquer coisa. Você já viu o morto reclamar? Porque o caixão é dessa cor, é daquela outra cor, porque a roupa não é aquele que prefere, ou porque a cova está muito funda. Não. O morto não reclama de nada, ele está satisfeito com qualquer coisa. Assim também algumas pessoas que estavam falando. Elas estão satisfeitas com qualquer coisa. Por quê? Porque elas não estão nem vivas. Elas estão mortas, espiritualmente falando. Então quando você vê uma pessoa viva, espiritualmente falando, ela quer mais de Deus. Ela quer mais de si mesma. Ela quer melhorar. Ela é sensível. Ela se ira com algumas situações. Ela se revolta com algumas situações. Ela quer melhorar, ela quer desenvolver. Aí você vê, o Espírito de Deus está nela. Ela de fato está revivificada. Aí entra a morte também, né? Morna, exatamente. Aí você tem as situações que Cristo coloca, até que torna nele, dá nele ojeriza, né? Estou a ponto de vomitar da minha boca. Então você tem pessoas, e tanto essa questão de estar gordo, como aquela questão que Paulo coloca de estar dormente, né? No texto da ceia. Há muitos que dormem
Então você tem pessoas mortas, pessoas doentes e pessoas que dormem.